Hoje eu quero mostrar para você como que eu construo o esboço da minha pregação, os esboços da minha pregação, né? Porque, antes de tudo, o esboço ele precisa ser visual, mais do que ter o conteúdo ali jogado, né? Escrito, ele precisa ser visual para você se achar e manter o raciocínio, a linha de raciocínio durante a sua pregação. Seja bem-vindo a Por Dentro do Púlpito, eu sou Felipe Tencourt, pastor aqui da Primeira Batista. Esse é um programa que eu tenho gravado para poder ajudar as pessoas que querem melhorar a pregação ou a aula, por exemplo, na sua igreja. Tenho colocado alguns conteúdos que, na minha experiência, tem me ajudado e eu creio que pode ajudar também você naquilo que você tem feito, nas preparações das suas aulas, na preparação dos seus sermãos aí na igreja também, nas suas pregações. Então, meu objetivo aqui é poder te ajudar com ferramentas, com ideias, né, com técnicas até para você construir melhor as suas pregações, as suas aulas. E hoje eu vou falar um pouquinho de como eu construo meu sermão, que ferramenta eu utilizo, como que eu ponho ali o raciocínio, a lógica de cada pedaço, de cada parte, de cada exposição, principalmente conteúdos que são exposição bíblica mesmo, de pegar versículo a versículo e compartilhar na pregação. Primeira coisa, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre isso, depois de estudar, principalmente utilizando Logos, pegando os comentários bíblicos, eu pego e abro o Notion. Notion é um programa que para mim hoje tem sido o melhor programa que eu utilizo para montar os meus sermãos, os esboços ali, os meus estudos. Eu pego todos os comentários bíblicos que eu leio no Logos, os vídeos que eu assisti de outros pregadores. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar o texto bíblico, botar ali no Logos e depois jogar todas as partes dos comentários bíblicos que eu acho relevante ali embaixo e depois todos os comentários a partir dos vídeos de outros pregadores que eu vi. Então fica tudo mesmo um textão lá. E aí eu vou organizando. E aí eu queria mostrar para vocês essa parte da organização que eu faço. Eu vou compartilhar a tela aqui como vocês já conhecem aqui do lado. Esse foi um sermão recente que eu fiz de Tiago 3 sobre o controle da língua. Você vai ver que existe uma estrutura aqui montada, né, como vocês estão vendo aí, e uma lógica nessa estrutura para vocês entenderem. A primeira coisa que eu preciso é ter a segurança naquilo que eu vou pregar. Então, como que eu faço isso? Além de estudar muito, ler muito texto, ler muitos comentários, eu faço algum tipo de treino da pregação. Então, o meu treino da pregação é realmente eu pegar a pregação que eu acho que está pronta, botar e tirar um tempo ali de 40, 50 minutos para ler e falar como se eu estivesse pregando. É um treino mesmo. Por que eu faço isso? Primeiro, porque me ajuda a saber o tempo, né, da pregação. E segundo, que é o principal, me ajuda a ver se faz sentido aquilo que eu estou fazendo. É nesse momento do treino que eu, por exemplo, retiro coisas que eu acho que está muito repetitivo ou que eu mudo posicionamentos ali de algum conteúdo que eu ia falar para uma outra parte, porque faz mais sentido naquela parte, na lógica da construção ali da narrativa da pregação. Então é no momento do treino que eu faço isso. E aí, depois que eu treino aqui, o sermão fica assim. E aí, isso aqui me dá segurança, o treinar e o estudar, para eu poder fazer o sermão. E aí, como que eu construo aqui para que eu tenha uma boa pregação? No meu caso, eu gosto sempre de dar uma introdução. Nesse caso, a gente pode pegar aqui uma introdução do contexto, talvez daquilo que eu vou falar, ou relembrando uma ideia, se for uma série, ou falando de alguns capítulos anteriores, de alguns assuntos, de alguns pontos que é importante para mim naquela exposição que eu vou dar. E aí, eu separo, basicamente de 3 formas o sermão, ok? Você vai ver que tem um título grande aqui, vem o versículo bíblico, um título que você pode talvez chamar de subtítulo aqui, ó, tá vendo? E os textos dentro de cada subtítulo desse. O Notion gosta porque ele me dá essa possibilidade de eu criar dessa forma visualmente e também de eu compartilhar esse link com outras pessoas para terem esse sermão também. E aí, vamos lá. Primeira coisa é o título, ok? Nenhum segredo aqui. Aqui vamos chamar isso de subtítulo. Eu gosto de botar isso aqui. Então, quando eu vou aqui e clico nesses pontinhos e eu coloco transformar em, eu ponho isso em uma citação. Então, na citação eu escrevo aqui e eu gosto de botar em negrito essa citação, ok? Vamos chamar isso de subtítulo e aqui de texto. Cada subtítulo, eu vou aqui para a parte de baixo, tá? Cada subtítulo, aqui no subtítulo, eu já tenho que ter a ideia do que esse texto aqui vai falar. Então, o meu subtítulo, ele me dá já o conteúdo, tipo assim, porque Tiago começa falando sobre mestre. Se eu treinei a pregação antes, quando eu bato o olho nisso aqui, nesse subtítulo, eu já sei do que esse texto aqui vai falar. Então, eu às vezes nem leio esse texto aqui de baixo. Eu, só lendo aqui o subtítulo, eu já sei das frases que estão aqui de baixo. Então, eu bato o olho aqui e eu já começo a falar isso aqui sem nem ler. Por quê? Porque eu treinei isso. Então, por que Tiago começa falando sobre mestres? Então, é porque naquela época existia muitos desejos de ser mestre, porque era um local de honra e as pessoas queriam muito fazer isso. E aí, ele vai dizer, advertindo isso. Então, esse subtítulo já tem que me dar a ideia do que tem aqui embaixo. Então, por exemplo, por que essa advertência é tão séria? Eu sei por quê. Porque quando você está numa posição, você está influenciando pessoas, você está com a fala.
Então isso está dizendo aqui embaixo, ó. Aí aqui, ó, os julgamentos mais rigorosos acontecem em 4 níveis. Então às vezes eu não preciso ler aqui embaixo, porque como isso aqui já está na minha mente, que eu treinei, eu só leio isso aqui. Então por que que é importante? Porque eu bato o olho nesse subtítulo aqui, eu já começo a falar o que está no texto sem ficar lendo, sem ficar com a cabeça baixa. Então torna mais dinâmico a pregação. Então eu sempre tento criar esse subtítulo dentro de um título grande, ok? Para que eu entenda. Então, por exemplo, vamos agora para o título grande. Esse título grande tá falando tudo que fala aqui embaixo, ó. Isso tudo aqui, ó. Tá vendo? Até o 2, né, que tá ali. Pronto. Então, o que que eu vou fazendo? Eu vou fazendo por camadas. Então, quando eu olho para o título grande, eu sei do que aquela seção vai tratar. Então, eu já tenho na cabeça muita coisa que aquela seção vai tratar. Eu leio o versículo e leio o subtítulo, eu nem preciso ler o texto aqui, entende? Então, aqui é como se eu mudasse, digamos assim, de conteúdo, o título. Eu sei do que aquela seção dentro daquele título vai tratar e eu sei o que cada subtítulo está tratando dentro da seção do subtítulo. Isso me ajuda, pelo menos para mim, a organizar mentalmente, de eu não precisar ficar olhando para o papel e eu saber já tudo que está ali. Então vamos usar mais um exemplo, ó. Vamos aqui para o 2, tá? O versículo 2. Então eu leio o versículo 2, o próprio versículo já me ajuda a lembrar do que tem naquele conteúdo. Então, ó, aqui o subtítulo. Então aqui eu já sei o que está escrito aqui, eu nem preciso ler. Aqui, ó, o teste supremo de controlar a língua. Então eu já sei que o maior teste que nós temos é o controle da língua, que torna a gente maduro, a gente completo. Então, eu leio isso aqui, eu já preciso saber tudo que tem aqui embaixo. E aí, às vezes, eu coloco em negrito essa parte aqui em texto. Por quê? Porque às vezes é uma coisa que eu preciso pontuar com mais firmeza, digamos assim, falar aquilo mais vezes. Então, ó, o teste supremo para que a gente seja espiritualmente maduro. A pessoa que é espiritualmente maduro, ela passa pelo teste da língua. Então, quando eu coloco em negrito o que está em texto aqui, porque vocês perceberam que o subtítulo sempre vem em negrito, né? Então, quando eu coloco em negrito o que está no texto aqui, quer dizer que existe ali uma informação importante que eu não posso deixar passar. Porque o que acontece? Quando eu leio o subtítulo aqui, eu já sei o que está escrito no texto aqui embaixo, eu já vou falando, pode ser que uma frase, por exemplo, essa aqui, ó, aqui não significa sem pecado, ou seja, a pessoa que passa pelo teste da língua e ele é alguém perfeito, não é no sentido de sem pecado, mas no sentido de que a pessoa é madura. Então, às vezes, eu posso deixar isso passar, porque como muitas vezes eu não leio esse texto aqui embaixo, eu deixo uma coisa ou outra passar. E aí eu coloco em negrito aquilo que eu tenho certeza que eu não quero deixar passar. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Por que controlar a língua? Então, eu poderia até, para vocês entenderem aqui, a minha pregação poderia ser isso aqui, ó. Eu poderia tirar isso aqui, ó. Peraí, o microfone bateu aqui. Poderia tirar isso aqui. Poderia tirar isso aqui, por exemplo. Eu poderia tirar isso aqui. Então, isso aqui já deveria ser suficiente para eu pregar, entende? Esses pontos aqui. E eu lembrar tudo que estava escrito aqui só com essa frase aqui. Eu coloco, obviamente, porque eu posso colocar, né? Esboço é para isso. É o que eu quiser aqui, a quantidade que eu quiser. Mas a ideia é que torne isso dinâmico. Então, aqui já está entrando em outra seção, tá vendo? Então, tudo aqui vai ser falado o poder da língua para dirigir. Aí, quando eu leio isso aqui, como eu estudei e treinei, eu já sei que ele vai falar do navio, eu já sei que ele vai falar do lance dos cavalos. Por quê? Porque toda essa seção trata disso. E aí, aqui a subseção, ó, primeira ilustração, quando colocamos os freios, né? Já sei do que ele vai tratar aqui. O que significa isso para nós? Né? Eu já tenho que saber tudo. Aí você vê que tá em negrito aqui, ó. Isso aqui eu não posso deixar passar nessa parte aqui que eu vou falar. Segunda ilustração, o subtítulo, mesma coisa. Tá. Vocês veem que tem a mesma coisa. Agora, antes eu falei do poder da língua para dirigir a nossa vida. Agora, para destruir. Então eu sei que aqui ele vai falar do incêndio, ele vai falar sobre a maldade da língua, sobre o veneno da língua, tudo nessa seção. E aqui os subtítulos, ó, é exatamente assim com a língua. O quê? Que é uma fagulha, que fala algo pequeno. Então não preciso ler isso aqui, tá bom? Aí os exemplos, né? Eu botei em negrito aqui para não deixar passar. Aí vem um versículo bíblico. Nesse caso aqui, o versículo bíblico ele nem é da exposição. É um versículo que soma. Aí volta aqui para a exposição. Então você percebe que existe ali um título geral para toda aquela seção e em cada seção tem um subtítulo e eu já sei o conteúdo do texto daquele subtítulo sem eu precisar ficar lendo. Isso aqui para mim funciona bem. Às vezes, quando eu quero fazer, não sei se tem aqui, ó, deixa eu rolar até embaixo aqui, às vezes eu coloco uma barra para diferenciar. Por exemplo, aqui, conclusão. Eu botaria no mais um divisor aqui. Ou seja, eu já fiz isso várias vezes. Daqui eu estou finalizando para a conclusão e apontando para Cristo, que é o que a gente sempre tem que finalizar a nossa pregação. Então aqui eu posso dizer que está mudando mesmo o meu momento, né? Então assim, eu organizo assim, funciona bem. Eu faço mesmo assim, ponto a ponto. Dá um trabalhinho, mas depois visualmente, até na criação desse esboço aqui, eu estou estudando também. Então isso me ajuda a ter mais segurança. E visualmente, para mim, me ajuda. Eu só bato o olho, só leio aquela palavra, aquela frase, que é o subtítulo ou que é o título principal. Eu já sei de tudo que vai tratar ali. Às vezes eu posso falar até por causa do estudo e do treino, de cor, tudo que tem naquela parte ali.
Existem algumas outras coisas que eu faço também, de vez em quando, que eu trouxe essa aqui pra vocês verem, ó. Às vezes eu quero colocar uma frase que ela é muito importante dentro de um bloco. Então, por exemplo, vamos voltar aqui pro Thiago. Vou pegar uma frase aqui que eu colocaria nesse bloco também, de importância, que eu não posso deixar passar, que eu posso até frisar ela assim, com mais firmeza, né? Aumentando a minha voz, às vezes pausadamente. Então, por exemplo, tem uma frase aqui de Thiago, lá no início, ó, aqui, ó, por exemplo. Você é um cavalo selvagem, muita energia e nenhum propósito. Então, o que eu poderia botar aqui, ó? Poderia tirar daqui e botar dentro do mesmo aspecto da leitura bíblica, só que aí eu mudo para uma luzinha. Então aqui, o que é isso? É uma frase impactante. É uma frase que às vezes eu quero colocar lá, como se fosse um slogan mesmo, sabe? Aquela frase que você repete. Aqui, ó, tá vendo? Às vezes eu faço isso e fica até legal isso aqui, por exemplo. Aí eu fiz isso aqui, ó. Eu botei até esse homem gritando aqui, que poderia ser. Às vezes eu ponho uma luzinha ou um homem gritando também. E uma outra coisa que eu faço também é deixar essas frases aqui, ó. Essa frase eu repeti muitas vezes nessa pregação aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei ela solta em negrito. Aqui, ó. De novo, tá vendo? Por quê? Porque direto eu quero repetir ela. Aqui, ó, de novo eu coloquei uma frase. E às vezes isso aqui é a frase que eu literalmente leio, né? Se pudéssemos nos salvar, a morte de Cristo não faria sentido. Aqui eu paro e leio mesmo, né? Aqui, ó, você tá vendo que tá meio desorganizado, que essa pregação é um pouco mais antiga. Mas, ó, de novo a frase, eu deixo solto aqui. Aqui, ó, o título, ó, tudo que vai falar naquela sessão. É porque essa do Thiago aqui, ela é a mais nova, então já tava mais rebuscada, assim, na minha criação do esboço. Então, por exemplo, tem uma frase que eu poderia falar sempre aqui, ó, que lá na língua, que é o poder da língua para destruir, a língua contamina tudo, por exemplo. Eu poderia deixá-la solta aqui, né? Como uma frase que eu vou falar. E eu repito essa frase outras vezes, ó. Por exemplo, daqui, posso botar aqui, ó. A língua contamina tudo. E relembrando essa ideia. É muito bom quando a gente tem uma pregação que tem uma ideia central ali e a gente ficar repetindo ela. Quer dizer isso. Nessa pregação eu fiz bastante isso aqui, ó. Você não é o que você faz, né? Você não é o que você faz de novo. Toda vez eu ficava repetindo essa pregação. Você não é o que você faz. Por quê? Porque a ideia central do texto eu quero trazer para a pessoa aprender. É algo que ela lembrar ali, ela vai lembrar disso aqui, sair da pregação para ver a vida dela com aquela frase. Pelo menos aquilo ela não vai esquecer. Existem algumas outras coisas que aí depende mesmo da pregação. Não são... O que eu falei aqui é basicamente coisas que eu faço sempre. Aqui nessa de Thiago eu fiz sobre 3 coisas dentro de uma determinado local. Aqui, ó. Por exemplo, essa sessão aqui, né? Tiago 15, ele vai dizer que existem 3 características da sabedoria falsa. Ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Então, eu ponho mesmo 1, 2, 3. Aí eu falo, olha, nesse texto, nesse versículo aqui, nessa parte, tá dizendo 3 coisas. Primeiro, segundo, terceiro. Nesse caso aqui, eu ponho mesmo, mas você vê que é o subtítulo de novo. Então, tudo que é terreno tá aqui dentro, ó. Tá vendo? Nessa parte aqui. Eu poderia só ler isso aqui que eu já saberia. Só ler isso aqui que eu já saberia. Só ler isso aqui que eu já saberia do que aquele contexto ali tá dizendo. Então, às vezes, eu pontuo mesmo quando existem 3 coisas, 3 pontos, 5 coisas que se fala ali, eu vou pontuando mesmo ali, né? E sempre isso. A exposição é segundo o versículo falando o que tá escrito ali. Na temática, eu vou tentar achar uma pregação aqui temática, peraí. Esse aqui é um sermão de um livro, Enraizados, que a gente fez a série. E esse aqui foi bem diferente porque ele não teve uma organização assim, parecida, né? Existem vários textos bíblicos, então põe o título, traga o texto bíblico que vai falar naquela sessão, tá aqui, que é nesse título maior. Aí a mesma coisa, o subtítulo, aqui tudo tá inserido no que o subtítulo fala. Aqui é a mesma coisa, aí ó, mais um título, o versículo, subtítulo, aqui tudo tá falando, aí ó, em negrito que eu não posso deixar passar ali dentro. Subtítulo, aqui embaixo tá tudo que tá falando no subtítulo, mais um título. Então, o que eu fiz, né? Eu botava um título grandão toda vez que eu ia entrar numa outra sessão, digamos assim. Não é num outro assunto, mas quando eu ia avançar no meu raciocínio. Porque aqui, isso é até legal, ó. Aqui eu tô desenvolvendo o mesmo raciocínio, ok? Nisso tudo aqui, ó, tudo que trata o subtítulo e o texto no subtítulo é o mesmo raciocínio. Aqui eu mudei de raciocínio. Então, o título grande me diz, ó, agora eu mudei de raciocínio. Tudo isso é desenvolvendo o raciocínio, mudei de raciocínio, a partir daqui de baixo é tudo desenvolvendo o raciocínio, ó. Aqui lembra que eu falei, ó, nesse caso eu botei até um foguinho. Aqui eu li mesmo, né? Desenvolvendo aquele raciocínio, o versículo bíblico ainda é desenvolvendo aquele raciocínio. O segundo ponto, desenvolvendo o raciocínio. Terceiro ponto, desenvolvendo o raciocínio. Opa, avancei no meu raciocínio, um título maior, desenvolvendo o raciocínio. E é isso aí. Nesse caso é do livro. Aqui eu tenho uma pregação temática. Ela vai seguir mais ou menos o desenvolvimento do livro também. Então, ó, iniciei um raciocínio, subtítulo, ou seja, posso ler só isso aqui, não preciso ler nada aqui de baixo, mas eu uso isso aqui talvez com uma segurança para embasar, ou se eu esquecer, ou se eu quiser complementar mais, né? Aqui, ó, mais um ponto no raciocínio sendo desenvolvido, mais um ponto, aqui é realmente um ponto, né? Mais um ponto, raciocínio desenvolvido, mais um ponto, raciocínio sendo desenvolvido. Mesma coisa, a temática é isso. Na exposição é mais fácil você se guiar porque é o versículo,
desenvolvimento, versículo desenvolvimento do raciocínio. Aqui você vai fazendo títulos de perguntas e usando os versículos para embasar. Mas é isso, é um título grandão central, desenvolve aquele raciocínio com subtítulos e cada texto no subtítulo eu não preciso ler o texto, eu já leio o subtítulo, eu sei o que o texto está querendo dizer ali, tá bom? E o Notion me ajuda muito a organizar, como vocês podem ver, eu gosto muito. Você pode fazer isso em Word, imprimir, enfim, o que você achar que é melhor, mas para mim é o melhor, até porque ele pode funcionar offline, se você colocar ali onde não tem internet, você liga lá, você abre ali o tablet, né? Daqui você pode imprimir em PDF, sai impresso bem bonitinho para você usar papel, para você que prefere, usar no celular, enfim, usar o computador da melhor maneira possível, né? Esse é um tipo de bastidor que eu gostaria de ter me falado, gostaria de ter visto antes para pensar em como montar, porque até chegar aqui foram anos, né? Pensando nessa estrutura que funciona para mim, visualmente, né? Funciona para mim. Depois, nessa estrutura aqui, o que acontece? Às vezes eu prego o mesmo sermão, duas, na terceira vez eu não tô lendo nem mais nada, eu tô lendo só o texto. Eu leio o texto aqui, eu já sei o que tá tudo escrito embaixo e eu desenvolvo. Aconteceu isso recentemente, eu tava pregando eu preguei 3 vezes a pregação. Na quarta vez que eu tava pregando, porque às vezes no final de semana a gente prega várias vezes, né? Na quarta vez que eu tava pregando, porque são vários cultos aqui na igreja, né? Eu tava pregando na quarta vez, eu só tava lendo o texto, né? E aí visualmente eu já sabia tudo que vinha aqui embaixo. Eu nem precisava ler nada, eu só li o texto bíblico do texto. Se eu tivesse só com a Bíblia, nesse sermão especificamente, só com a Bíblia, sem o meu esboço aqui, eu já pregaria a mesma pregação que eu preguei com o esboço. Mas por quê? Porque já era a quarta vez que eu tava pregando, depois eu fui uma quinta vez pregando esse mesmo sermão num outro horário de culto. Então é um tipo de forma que eu criei, que funciona pra mim e eu tenho aprimorado ele. Pode ser que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu mude essa forma de enxergar, adapte, adicione algumas coisas, como eu tenho feito ao longo do tempo, mas hoje, já há algum tempo, isso aqui tem funcionado muito pra mim, pode ser que funcione pra você também. Aproveita pra se inscrever aqui embaixo, primeiro curtir aqui esse conteúdo, compartilhar com quem você acha que vai ajudar, mas escrever aqui embaixo a forma que você utiliza pra montar os seus sermãos, porque eu mostrei um pouquinho de como eu faço, espero que tenha te ajudado, né? Espero que esses conteúdos tenham te ajudado de alguma forma, você melhorar a sua pregação. E se você quiser continuar vendo esses bastidores de temas, de como eu estudo, de como eu faço esboço, enfim, dentro dessa área aí, por trás do púlpito, a gente se vê no próximo programa.